Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, estamos chegando com mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 21 de novembro de 2019, um bom dia para todo mundo aí que tá desejando um bom dia. Gente, nem sempre chegam os comentários para vocês, para mim, tá? Por conta do YouTube, que nem sempre eles mandam, tá? Então, se eu não responder um bom dia de vocês, alguma coisa, não fiquem tristes. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Você curte o nosso canal, gosta do nosso canal? Na descrição do vídeo, conta bancária, você pode nos ajudar a dar uma força pra gente continuar esse trabalho aqui, gente. Bom, se não puder, não tem problema, assiste o vídeo que tá valendo também. Pessoal, é o seguinte, vamos falar de Dias Toffoli. Gente, o cara tá virando a piada, a chacota. Agora, o mais interessante disso é que são os próprios pares dele, os próprios companheiros que estão zombando do ministro presidente do STF. Cara, tá vergonhoso o negócio pra o Toffolita. Vamos lá, matéria. Se inscreve aí, comenta, compartilha, daquele like maroto. Não esquece de apertar o sininho das notificações para receber todas as nossas informações. O Homem que Sabia Javanês. Isso é um título de um livro, eu li esse livro há muito tempo. Hoje a juventude não sabe mais o que é isso, né, gente? Ler livros, né? Mas enfim, vamos à matéria. Pelo menos o bom de quando você... de quem teve, né? Quem viveu a minha época, uma educação diferente da educação de hoje, é quando você vê um título desse, assim, você já tem boas lembranças, né? De leitura e coisa e tal e coisa. Não é lembranças de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de fofoca, de briga, não. É lembranças de cultura. Vamos à matéria, deixa eu falar. Bom, pelo visto não foi eu a única, no caso aqui a única é a jornalista que fala, tá? Não eu, pelo amor de Deus. Pelo visto não foi eu a única a não conseguir entender o voto proferido nesta quarta-feira, 20, pelo amigo do meu pai, codinome Dias Toffoli na planilha da planilha da Odebrecht. Eu comentei esse negócio aqui no outro vídeo, gente. Eu nem tinha visto essa matéria. Tinha falado do tempo que ele gastou, 4 horas. O que ele disse que deve ser feito é o que já é feito entre o IF, Escoaf, a Receita Federal e o Banco Central com o Ministério Público. Daqui a pouco eu explico isso. Bom, cadê? Não há quebra de sigilo bancário, portanto, proibir o compartilhamento de extratos bancários, como ele fez no voto, é inócuo. Os relatórios de inteligência financeira são feitos com dados globais. O ministro Barroso, ao sair do plenário, teria comentado com outros ministros. Tome-lhe aqui. Tem que trazer um professor de javanês. Quem leu esse livro aqui sabe do que eu tô... Vai entender de cara isso aqui, mas tem uma explicação, gente. Todos já devem ter lido O Homem que Sabia Javanês, um conto de Lima Barreto, publicado pela primeira vez em 28 de abril de 1911, no jornal Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro. Posteriormente, incluído na coletânea O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos. Eu li na coletânea. O Homem que Sabia Javanês é a história de como o personagem... O Homem que Sabia Javanês é a história de como o personagem Castelo, um malandro desempregado, vê se não vai caber alguma coisa, se não vai dar uma, desempregado e cheio de dívidas, finge saber javanês para conseguir o emprego. Mesmo sem saber falar uma palavra de javanês, Castelo torna-se professor e tradutor dessa língua. Aí você vai cair durinho, como eu Glei? Calma, você vai entender aqui a lógica dessa língua exótica e alcança fama e respeitabilidade e com isso conseguir subir de vida e conseguir entrar até para o serviço diplomático. Porque ninguém mais, preste atenção, sabia javanês. Será que Toffoli entendeu? Será que Toffoli entendeu a derrubada fenomenal com inspiração literária do que foi da qual foi alvo? Do ministro Barroso? Será que Toffoli algum dia leu Lima Barreto? Que por sinal escreveu também Um Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse eu não li não. Esse eu não confesso que eu não li. Mas vamos lá. Uma aulinha de história aí pra galerinha nova aqui, rapidinho, né? Bom, deixa eu ver aqui. Ó só. Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881. Era filho de João Henriques de Lima Barreto. Por sua vez,
filho de uma antiga escrava e de um madeireiro português, e de Amália Augusta, filha de escravo e agregada da família Pereira Carvalho. Descendia de escravos, assim como seu conterrâneo, muita gente nem lembra mais quem é, Machado de Assis. Vamos lá. Dia emblemático para nascer, pois o dia da abolição da escravatura é celebrado em 13 de maio. No Brasil, uma homenagem à Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Se liga aqui. A Princesa Isabel é ancestral do Príncipe Luís de Orleans e Bragança, deputado federal do partido do presidente Bolsonaro. Aliás, ex-partido. E aí nós encerramos aqui a matéria, gente. Bom, primeira coisa aqui. Primeiro, começamos já com a questão. Vamos começar falando sobre a exaustão de Dias Toffoli. O cara passou 4 horas para dar um voto papagaiado, né? Um voto aonde ele, segundo ele, né, no entendimento dele, né, os dados do COAF não podem ser compartilhados sem prévia autorização judicial. Eu falei, e isso não é bom? Não é legal? Não seria bom, né? Porque aí... Não, gente, não seria bom. E eu vou explicar já já pra vocês por quê. Então, vejam só, começa daí 4 horas para ele poder explicar essa M que ele inventou. Tudo bem, toca o barco. Vamos lá. Primeiro, né, que aí nessas 4 horas o neguinho deve ter babado, dormido, cochilado, ido ao banheiro, almoçado. Alguns devem ter até aproveitado para dar uma escapulidinha com a namorada, com o namorado por ali, acolá, né? Traz uma coluna, não sei o quê. Enfim, deu tempo para tudo, né? Nesse tempo das 4 horas aí que o Dias Toffoli passou ladaiano, né? Enfim. E aí, no final das contas, ninguém entendeu bulhufas de nada. E aí, quando o Alexandre o Barroso sai, alguém pergunta assim, o Alexandre, o Barroso sai, eu vou falar, e aí o voto do Toffoli, como é que foi? Não, pai, então, tem que chamar alguém que saiba javanês, porque ninguém entendeu porcaria nenhuma do que ele falou ali. Falou, encheu linguiça, mas ninguém entendeu porcaria nenhuma. Bom, vamos explicar para vocês agora, rapidamente, o que o Toffoli quer fazer e por que ele quer fazer. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Por que é ruim a questão do não compartilhamento sem autorização judicial? Porque toda vez que houver, por exemplo, isso beneficia os criminosos, isso beneficia os lavadores de dinheiro. Vamos lá. Por exemplo, camarada resolve aí por via das dúvidas, por via das vontades, das liberdades, lavar um din-din. E de repente ele é pego, né? O COAF vai lá, vê as movimentações, fala, pô, mano, esse cara aqui tem umas movimentações meio erradas, tá estranho esse negócio aqui, vamos investigar. Aí tem que se acionar os órgãos competentes para isso, Receita, MP, papá. Só que para eles fazerem alguma coisa, eles têm que ir lá no juizinho, pedir uma autorização, aí quando o juiz resolver entender ou chegar no processo, que pode levar muito tempo, aí ele decide se autoriza ou não. Nesse inteirinho o cara continua roubando, gastando, pilantroficando e a coisa vai indo de vento em popa. Agora, quando não há a necessidade, presta atenção, quando não há a necessidade de pedir autorização à justiça, para quê? O Ministério Público, a Receita e outros órgãos competentes tenham acesso aos dados, aí é diferente. O cara é pego na pilantrofia, o órgão competente já tem acesso aos dados, já começa a investigação, já laça o camarada, derruba ele, monta no pescoço, arrasta ele pra viatura, joga dentro do camburão, enfia ele pra ver o sol nascer quadrado. Acabou-se, resultado, e pega o dia de volta. Né? Acabou, o resultado tá resolvido. Pronto, não tem negócio mais. Entendeu? E vocês compreenderam assim, acho que ficou mais fácil assim, né? A minha explicação. Eu acho que eu expliquei aqui bem rapidinho que o Toffoli levou 4 horas para desexplicar. Ó, desexplicar, inventei essa agora. Depois eu vou olhar no dicionário ver se essa existe também. Mas enfim, a questão é mais ou menos isso, gente. A questão com autorização judicial torna a investigação difícil, lenta. Aí você pega um sistema aparelhado como o nosso. Aí cai na mão de um juiz, de um desembargador assim como Fabreto. Você sabe quem é, né? Cai na mão de um cara desse,
Ele fala, pai, não vou não autorizar, deixa eu ver aqui. Ops, não, isso aqui, peraí. Vocês querem investigar as contas do Lula? Deus me defenda, não. É o capeta me defenda, porque ele não acredita em Deus, né? Que ele faz pacto com o diabo, lembra? Dilma fala, então, capeta me defenda. Não, negado. Então pode levar embora. Diga que nem chegue perto. Agora, havendo compartilhamento sem a necessidade dessa autorização judicial, quando os caras pegam lá, Lulita, tome-lhe. Pronto. Aí não vai nem para o STF, meu irmão. Vai direto em cana logo para acabou. Ai, bota na cana, camarada. Acabou. É simples assim, resolve-se o problema. É assim que funciona. Só que o Toffoli, claro, a gente sabe, é petista, é do lado do PT. E, obviamente, todo mundo já conhece que praticamente todos dentro do PT estão na mira do COAF. Tem o Glenn aí, né? Aí alguém vai gritar, ai, o Flávio Bolsonaro! Bom, o caso do Flávio Bolsonaro é importante que se entenda o seguinte. O Flávio Bolsonaro não questionou o COAF, né? O Flávio Bolsonaro questionou ações do Ministério Público que tiveram acesso a dados de forma indevida. Essa foi o questionamento, né, e o pedido do Flávio Bolsonaro. Não teve nada a ver com a canetada do Dias Toffoli. O pedido do Flávio era algo individual, referente ao seu próprio processo, que por acaso, não tinha necessidade de ser tomada naquele momento em julho, quando Toffoli estava sozinho na presidência, que deveria ter sido levado até agosto para o colegiado dar a canetada. Então, né, não vamos misturar as botas. Tá certo que alguns meios de comunicação passam a informação pela metade, mas se você for lá no próprio inquérito, na própria ação do Flávio, você vai encontrar o próprio Ministério Público reconhecendo a arbitrariedade, que é o que já denota que o pedido dele é legal e não tinha nada a ver com a questão do que o Toffoli fez. Mas vamos tocar o barco, porque tem gente que ainda assim vai dizer, cadê o Flávio Bolsonaro? Ninguém pergunta mais do Queiroz, né? Porque o Queiroz, né? O Queiroz que trabalhava lá com o Lindenberg, todo mundo tá com medo agora dos petistas. É difícil você ver um petista falando, cadê o Queiroz? Não, porque se perguntar, trabalhava com o Lindenberg. Eu não sei, você que sabe, né? Mas vamos embora, gente. Tô indo, Canal Brasil Notícias, tá aí dando a explicação. Vocês entenderam mais ou menos o nó aí que eu dei, né? Enfim, eu não sei se vocês... Eu sou meio charo pra explicar as coisas, né? Mas se vocês entenderam, coloca aí, eu entendi. Se não entendeu, pelo amor de Deus. Agora uma coisa é certa. O Dias Toffoli tá feio o negócio pra ele, porque os próprios, né? Até o Edson Fachin também deu uma entrevista também, né? Falando sobre qual foi a pergunta mesmo quando alguém falou um negócio? Porque ninguém sabe lá o que o Toffoli falou, gente. Agora, eu vi por alto aí, só que eu vi num site que não é confiável, por isso que eu não trouxe... Eu não trouxe brincadeira. Eu não trouxe a matéria pra vocês porque foi num blog que eu vi. Não é confiável, então eu deixei quieto lá. Que ele havia voltado atrás. Mas quando eu encontrar essa matéria de forma mais clara, aí nós traz. Se não, continuamos sentando sarrafo nele. Fui, galera. Lasquei.